Olá, meu nome é Douglas Machado, do Clube do Charuto. Obviamente você já está careca de me conhecer. Canal do YouTube Clube do Charuto, que é líder de audiência nesse país há no mínimo uns 4 anos no segmento. E hoje começamos um novo formato. E para esse novo momento, nós vamos intercalar entre vinhos e charutos, né? Para quem não sabe, sou um sommelier formado já há muitos anos, e há muitos anos eu vivo, né, do vinho propriamente dito. E aí eu quis começar esse novo projeto voltado também para poder apresentar alguns queridos amigos que eu fiz ao longo desses anos no mercado de vinhos. E hoje, para nossa grande alegria, eu vou receber aqui o nosso querido Rafael Romano, que ele é o diretor comercial e de marketing da importadora Barrinhas. Rafael, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Primeiro podcast. Estamos aqui estreando e é um prazer receber você conosco aqui. Prazer é meu, Douglas. Obrigado aí, parabéns pelo teu trabalho, né? Já é amigo há bastante tempo e ver você se consolidando como referência nesse mercado de charuto, que já era no Divi, que foi onde a gente se conheceu, né? Me deixa bastante feliz. Imagina. E hoje tá aqui falando um pouquinho da Barrinhas, um pouquinho de charuto, um pouquinho de vinho do Porto, né? Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Legal. Ô, Rafa, assim para o pessoal, né? Para a nossa grande audiência aí no Brasil todo, queria que você começasse a falar um pouquinho, né? Quem é o Rafael, né? O que o Rafael hoje representa na Barrinhas, né? Falar uma coisa bem en passant mesmo, né? Para a gente já focar nos vinhos, no portfólio da Barrinhas, pessoal, que é um portfólio gigante, extenso. Ele flutua do novo e velho mundo. A Barrinhas tem uma curadoria incrível, né? E muito disso se depende aqui do nosso querido Rafael. Rafael, então fala um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Boa. Então, semana passada eu completei 13 anos na Barrinhas, né? A Barrinhas é uma empresa da minha família, foi fundada pelo meu avô, por acaso no ano que eu nasci, em 1990. Então, eu não carrego só uma empresa, né? Eu carrego uma família junto. Então, a gente tem colaboradores conosco desde esse começo. Nós temos como referência no mercado trabalhos de longo prazo com produtores, com os próprios agentes do mercado, né? Então, é uma história que eu carrego com muito orgulho, que me preparei a vida inteira para isso, né? Sempre foi meu foco. Então, meu avô com 50 anos abriu a empresa, e não é os 50 anos de hoje em dia, é os 50 anos de 36 anos atrás, né, que já era, vamos dizer, empreender, que é uma palavra que se usa muito hoje. Naquela época era muito difícil, né, não que hoje não seja, mas muito arriscado você com 50 anos largar uma empresa que ele trabalhou 26 anos para começar o seu próprio negócio com os filhos, né? E hoje tomou uma proporção que eu acho que ele nem pensou que poderia tomar quando começou, né? Então é motivo de muito orgulho carregar isso. Como eu disse, me preparei a vida inteira, cursei administração na PUC aqui do Rio, depois fiz um MBA de vendas na FGV, fiz W7, fui até o nível 3, sem contar as viagens nas vinícolas, as feiras, etc. e tal. Então realmente é contar uma história de uma vida, né? Legal. Eu entrei na empresa com 22 anos, hoje estou com 35, e também a minha irmã já está na empresa há 9 anos, né? Então é uma empresa que tem sucessão e tem um legado pela frente. Muito bacana. Eu já conheço, pessoal, a Barrinhas já há muitos anos, né? Nós, profissionais do ramo, a Barrinhas é uma grande portadora de grande excelência, né? Ela está aí no bojo das maiores do Brasil. Rafa, quando você começou, como que era o direcionamento da Barrinhas, né? Ela começou com o Novo Mundo, Velho Mundo, Portugal, enfim, ela tinha um conceito primaz de alguma vertente, ou não, ela tinha um pouco de cada coisa? Como que foi montando você, e depois com a sua entrada, né? Como que foi sendo montado esse portfólio? Boa. Na verdade, meu avô é um imigrante português, então a Barrinhas nasceu, na verdade, como uma distribuidora, não só de vinhos, distribuidora também de alimentos e etc. E depois de uns 4, 5 anos, o meu tio trabalhava na Vale do Rio Doce, embora seja fundador desde o começo, veio para a empresa e enxergou no vinho uma mais-valia. E a primeira empresa que a gente importou foi a Real Companhia Velha. Por isso eu trouxe até um porto daqui em Trás Carvalhas, porque é uma empresa que a gente conta uma história de vida juntos, né? As famílias são amigas, a Real Companhia Velha também está na 3ª geração, com o Pedrinho, que é um amigo que por acaso começou junto comigo. Eu comecei na Barrinhas, ele na Real Companhia Velha.
Então a gente criou uma amizade muito bacana ao longo desses 13 anos e começou com a Real Companhia Velha, fez bastante sucesso. Depois fomos abrindo um pouco para a Itália, com o Prosecco La Gioiosa, depois Indômita, os vinhos verdes da adega de Monção. E quando eu entrei há 13 anos atrás, a empresa ainda era muito conhecida por ser uma empresa de rótulos portugueses. E um dos meus desafios era mostrar que não era só isso e também expandir um pouco mais, porque acho que para trabalhar no mundo do vinho você tem que ter a paixão. Acho que em todo segmento, mas o mundo do vinho é muito específico, né? Porque se você não vibra com aquilo, se você não está dentro daquele ambiente, se torna um trabalho cansativo. Jantares, enfim, dormindo tarde, acordando cedo, muitas viagens. Então, precisa realmente estar apaixonado pelo que faz, né? Eu percebo que hoje a Barrinhas, ela já tinha uma capilaridade muito grande, né? Então, desde que eu me entendo como profissional de vinho há 20 e tantos anos, né? Já passam 23 anos que eu estou no mundo do vinho. E a Barrinhas, ela sempre ocupou um espaço assim, de muito sucesso, né, entre os profissionais, né? Então, eu percebo que, óbvio, você foi criando essa identidade ao longo dos anos, né? Criando ali um portfólio flutuando novo e velho mundo, e essa curadoria ela foi acontecendo dada a necessidade daquilo que você visualizou no mercado, ou você, pelo seu instinto, falou, não, eu vou apostar nisso aqui vai dar certo, ou você foi compilando ambas as situações? É sempre um trabalho a quatro mãos, né? É assim, eu sou uma pessoa que tem bastante iniciativa, busco muito, sou muito inquieto, mas obviamente é uma curadoria compartilhada, tudo na família, que eu acho que isso é bacana, né? Nós somos uma importadora de gestão 100% familiar, então quando você compra um produto, como eu falei, compra uma parte da nossa história, do nosso critério de escolher um produtor, então a gente analisa diversos segmentos do mercado para entender onde a gente estava precisando aumentar um pouco mais o portfólio, né? Então a gente participa das feiras internacionais, vem muita proposta também de produtores direto, por nós sermos uma empresa de longa data no mercado. Então quando eu entrei, Barrinhas devia ter uns 150, hoje tem 400 rótulos, mas isso não quer dizer nada, porque se você tiver 400 rótulos sem critério, sem escolha, não é o caminho, né? Então a gente foi passo a passo, a Barrinhas sempre foi uma empresa de constância, nunca grandes voos e nunca grandes quedas, sempre andando ali devagarinho, construindo a nossa imagem. E hoje a gente vê uma empresa muito consolidada no mercado, como você falou, os profissionais sempre nos reconheceram como uma empresa sólida, né? E o desafio foi manter isso e mostrar uma nova cara, né? Tanto em portfólio quanto em serviço, que é uma coisa que eu acho que o mercado do vinho ainda é muito primário, né? A gente é um mercado muito relacional, que eu acho que é fundamental. Sim. Mas ao mesmo tempo, quando você traz um pouco mais de profissionalismo, quando você senta com o dono de um restaurante, um sommelier, um dono de supermercado, e você mostra um profissionalismo, você mostra um preparo, as portas se abrem, porque é um mercado muito carente. Então a gente procura também levar esse lado bem profissional da empresa. Hoje a Barrinhas ela começou no Rio de Janeiro, né? E hoje ela está em todos os estados da federação? Ou quase praticamente todos, né? Alguns estados polos, né? Do norte não, mas a gente tem um trabalho muito consolidado no Rio, como você falou, que é a nossa casa, né? São Paulo vem num processo de expansão bem forte, embora a gente já atue em São Paulo desde os anos 2000. Nordeste sempre foi um mercado historicamente forte para Barrinhas. O Sul a gente também tem feito um trabalho de retomada. Centro-Oeste é uma empresa que você consegue ver a presença abrangente. As nossas marcas, eu viajo o Brasil inteiro, né? E é o que o meu avô sempre fala, viaja o Brasil inteiro, você nunca vai ouvir alguém falar mal do teu avô nem da Barrinhas. Legal, então eu digo que a cada lugar que eu vou no Brasil eu tenho um amigo para jantar, para bater um papo, e isso é um patrimônio histórico, né? O meu avô, quando abriu a empresa, não tinha situação financeira para abrir a empresa, abriu a empresa pela credibilidade que ele tinha com os fornecedores, com os clientes, né? E assim foi construindo. Então a gente procura sempre prezar por isso. E, obviamente, com a força das marcas que nós temos, nós não podemos nos rogar a não atender o Brasil inteiro. A gente já vai entrar nessa questão das marcas, né, do portfólio extenso da Barrinhas, extenso, porém condensado, se assim eu posso dizer, né? A gente percebe que há uma curadoria ali, mas antes disso, pessoal, estamos aqui degustando um charuto, obviamente não poderia ser diferente, e aí o querido Rafa trouxe aqui um presente pra gente. Rafa, fala um pouquinho daquilo que a gente vai harmonizar
Boa. com o nosso charuto aqui. Boa. Um lançamento aqui, né? Legal. Curadoria tua do teu charuto. E você já tinha me falado um pouquinho, um charuto muito elegante, né? De Nicarágua. Depois você conta um pouquinho aí pra galera, que o pessoal vai estar curioso. E eu trouxe um Porto 10 anos, que é um estilo muito consensual, né? As pessoas não têm muitas dúvidas acerca do vinho do Porto, né? O que é um Porto 10 anos, por exemplo? 10 anos é um vinho que ficou 10 anos numa barrica? Não. 10 anos é um estilo, é uma média, por assim dizer. Mas não necessariamente precisa juntar uma média matemática. Tá. É muito mais um estilo. O vinho do Porto é uma coisa muito subjetiva, porque é uma comissão que julga se esse vinho do Porto é um 10 anos ou não. E eu trouxe um vinho do Porto da Real Companhia Velha, mais de uma quinta, da Quinta das Carvalhas, que é a principal quinta da vinícola, né? Letra A para a produção do vinho do Porto, uma quinta lindíssima, aberta à visitação. E como você já tinha me falado um pouco do briefing do charuto, eu falei, acho que com 10 anos aqui é um casamento perfeito. Bom, chegou a hora. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente acertou, né? Esse meu câmera, acho que deu acho que, deixa eu ver, só para o nosso câmera dar um zoom aqui, né? Nesse lindo rótulo, né? Vamos fazer aqui essa degustação, né? Podemos? Ok, vamos lá. Boa. Pessoal, acho que charuto nós estamos degustando. Pessoal, vocês lembram, né, obviamente, depois do estrondoso lançamento e sucesso, né, modéstia à parte, do nosso querido The Enemy, o inimigo, né, que parou esse país e esgotou, né, foi ali uma edição super limitada, e esgotou rapidamente, e eu agradeço a esse país por essa acolhida, né, aos donos de tabacaria de todo o Brasil. Tá chegando, pessoal, nosso novo lançamento. Ainda não é o lançamento, tá, pessoal? Já está comigo já há alguns meses, apurando, né? Dei spoiler? Falei antes da spoiler. Não, problema nenhum. E aí eu vou pedir pro nosso câmera, nosso querido câmera aqui. Qual é a câmera? 16B? Pessoal, em primeira mão para vocês, tá bom? Esse aqui é o nosso novo breve lançamento. Aguardem, ainda não está sendo lançado, tá, pessoal? O Alquimista, tá? By Douglas Machado. São a bitola Churchill, tá, pessoal? Diferentemente do nosso The Enemy, o primeiro, que foi uma bitola, né, mais robusta, né? E uma fortaleza de médio a forte, esse é um charutinho, pessoal, de fortaleza suave a média. É um charutinho muito elegante, da bitola Churchill. Em breve, muito em breve, nós vamos estar aí anunciando esse mega retumbante lançamento em todo esse país, tá bom, pessoal? Rafa, vamos experimentar essa... Saúde, meu amigo. Saúde, é um prazer. Pessoal, realmente é... Bom, enfim, uma maravilha. Rafa, assim como o Quinta das Carvalhas, né, que é um dos produtos no bojo da nossa querida Barrinhas, né, exclusividade de vocês aqui. Sim. No Brasil. Todos os produtos que a gente trabalha sempre nesse sistema de exclusividade. Hoje, vamos passear um pouquinho no portfólio da nossa querida Barrinhas, né? Hoje, de cabeça, você sabe quantos produtos hoje você tem na Barrinhas? É só vinho, tem food... fala um pouquinho pra gente desse portfólio. Boa. A gente tem 25 fornecedores, ou 26. São 400 SKUs, né? Hoje, 90% é vinho, mas a gente tem um produto muito especial, que é a Água das Pedras. Água das Pedras, claro. Né? Comprei muito. É verdade. Uma água até pro charuto, é uma água muito boa, né? Uma água leve, limpa o palato, exatamente. Então é um produto muito importante. A gente tem alguma coisa de conservas, né, de azeitonas, mas sempre numa linha gourmet. Hoje a gente trabalha no universo enogastronômico, né? Então vai sempre agregando produtos que conversem com o vinho, que é o nosso centro gravitacional, por assim dizer. Então a gente tem mais ou menos 400 rótulos dos 7 principais países exportadores para o Brasil, né? Chile, Argentina e Uruguai na América do Sul. Quando a gente vai para a Europa, para o Velho Mundo, Portugal, Espanha, França e... Portugal, Espanha, França... Itália, óbvio. E a gente sempre busca, Douglas, marcas que são relevantes no mundo. Então, assim,
Você vai lá em Portugal, você vai ver muito Quinta das Carvalhas, muitos vinhos da Real Companhia Velha, mas se você for, sei lá, em Londres, que é um mercado muito internacional, você também vai ver muita presença da Real Companhia Velha, como da Caparzo, que é uma vinícola histórica também. Então a gente também busca vinícolas que tenham essa questão do enoturismo, que é uma coisa que está muito em evidência, é o tema ainda pouco explorado no Brasil, mas que a gente tem feito um trabalho bom aqui no Sul. Tem bastante coisa legal. Agora no Rio também, essa nova vinícola que está com um projeto bacana de enoturismo. Em Areal? Tem Areal e agora tem uma em Teresópolis, né? Teresópolis, acho que é Mantuano. Acho que é uma coisa assim. Eu sei que Areal está despontando muito. Conheci o prefeito de Areal, um jovem, muito simpático, muito aguerrido. Estava lá fui participar lá da palestra do Sebrae, né? E aí ele estava lá e ele falou assim desse projeto, exatamente o que você está falando, né? De juntar o enoturismo, né? Então, hoje, a Barrinhas tem essa vertente também, né? De trazer alguém que já também trabalhe com essa experiência, né? Não é o fundamental, assim, é o que eu sempre digo. A agora. gente busca isso, mas precisa ter qualidade, né? Então não adianta você trazer uma vinícola que é muito linda, que faz um belo trabalho de enoturismo, mas não vai sustentar porque o produto não tem qualidade. Perfeito. Obviamente que se você pegar uma vinícola, por exemplo, como a Malhadinha, que hoje... É um Rilé Chateau, né, no Alentejo. É um dos hotéis, acho que hoje, de maior valor agregado em Portugal, mas com serviço excepcional. E isso soma a um projeto vínico muito interessante. Ótimo, é o melhor dos mundos. Né? Mas se só tivesse um hotel bacana e os vinhos não correspondessem, a Barrinhas não traria. Né? Exatamente. Semana passada, né, eu fui lá na Mercê da Praça, lá com o Fábio. Né, Fizemos um evento lá ontem com o Morto dos Perdigões. Bacana. E aí sempre o Ezequias, né, o nosso sommelier Ezequias lá da Mercê da Praça, né, sempre muito cortês. E aí eu degustei lá uma Malhadinha, né? Boa. Malhadinha, pra quem não sabe, pessoal, vocês depois pesquisam aí, o que tem uma vaquinha, que é muito bom. Vaquinha é o símbolo histórico da Malhadinha. Símbolo histórico da Malhadinha, né? Tem outros também, com os rótulos também, muito bacana. Muito Malhadinha é o único que não troca o rótulo. Os outros são sempre os filhos que desenham, né? Então, cada safra tem um tema. Legal. É um tema de aves, é um tema de insetos, enfim, vai trocando o ano. Mas o Malhadinha tem esse rótulo emblemático. Digamos assim, hoje a Barrinhas, ela começou, como você disse aqui no começo, né? Ela como você disse no começo, obviamente, redundância, né? Começou com vinhos portugueses, né? E hoje, qual que você tem uma mensuração? Itália, Portugal, Chile, Argentina. O que você percebe hoje no mercado, né? E a Barrinhas, obviamente, foi se moldando a esse segmento, né? Sim. Assim, o Chile é metade do mercado, né? A gente tem agora um fator novo, que é esse acordo da União Europeia, que talvez no curto prazo não vai, sim, curto prazo a gente fala nesse ano, no próximo, não vai ter um efeito tão imediato, mas que a médio prazo vai tornar os vinhos europeus também muito competitivos, que é onde a gente tem uma fortaleza bem interessante. Então, eu vejo esse movimento com cuidado, principalmente Portugal, porque Portugal nos últimos 10 anos fez um trabalho de marca, de qualidade muito grande. Né? Antigamente o vinho português era considerado um vinho do dia a dia, um vinho simples, e isso mudou muito. Né? Portugal tem feito grandes vinhos, mas tem que ter cuidado para não querer brigar ali na base, porque agora com esse acordo vai ficar mais competitivo. Então, a gente tem... Acho que uma palavra que define bem a Barrinhas é equilíbrio e constância, como eu já falei. A gente, obviamente, tem em Portugal nossa fortaleza, a gente tem crescido muito em Itália. Chile, a gente é muito forte com a Indômita, porque Chile é muito forte, Indômita também é uma marca forte. Na Argentina, a Estância Mendoza. No Uruguai, a Antiga Bodega. Então, hoje você não tem nenhum fornecedor com uma grande concentração e nenhum país assim que destoe. Portugal é o maior, porque acho que a gente também deve ter o maior número de rótulos ou vinícolas, empatado com a Itália, que o nosso portfólio de Itália tá bem interessante, mas a gente divide bem o peso. Hoje a gente percebe, né, óbvio, tem o mercado on-trade, né, e o off-trade. Para quem não sabe, o on-trade é voltado para restaurantes, né, de serviço, e off-trade voltado para mercados, né? Exatamente. Rafa, a Barrinhas, ela começou no on-trade, restaurantes, né? Ou não? Ela já começou com os dois? Começamos com mais força no off, né? No off, começou no off, né? No off e depois foi expandindo pro on-trade. O on-trade a gente classifica com uma coisa assim muito fácil de vocês entenderem como consumo no ponto de venda, consumo de dose. Então são restaurantes, wine bars, etc. e tal. O off-trade é o que você compra para consumo posterior, né? E a gente vê os canais tradicionais, os restaurantes, os empórios, os supermercados, mas um canal crescendo muito que é o canal online, né? Então hoje muita gente na pandemia se apaixonou por vinho, vou vender vinho.
e começou a criar listas de WhatsApp, por aí vai. E acho que isso foi bacana, porque difundiu bastante o vinho. Acho interessante, né, ao longo desses 13 anos que eu estou no mercado, ver os amigos mais interessados. Não sei se eu estou ficando velho e a galera começa a querer beber vinho, mas eu vejo também um movimento mundial de o vinho estar mais inserido num contexto mais descontraído, né? A gente, como herança portuguesa, herança europeia, tem muito costume do vinho à mesa, na refeição. Sim. Mas eu acho que o vinho... O vinho realmente é alimento em Portugal, né? Exatamente, né? Então, mas o vinho tem vários outros momentos, né? Igual a gente está aqui batendo um papo, fumando um charuto, ou você está cozinhando, que também é uma coisa que na pandemia cresceu bastante, né? E é um mercado ainda muito incipiente aqui no Brasil. Por isso também muitos exportadores, né, muitos produtores de vinho estão focando muito no Brasil, porque é um consumo de 3 litros per capita, que cresceu, né, nos últimos 5 anos, era 2. E é um mercado que ainda está muito longe da maturação. A gente tem uma população muito grande, a gente tem a barreira as barreiras fiscais ainda, o vinho ainda é caro, né? Entre aspas, também, se você for comparar uma garrafa de vinho num supermercado, um vinho de entrada, frutadinho, você vai pagar 30, 40 reais. Se você pegar 4 garrafas de cerveja, você vai pagar isso e às vezes não tem a satisfação de uma garrafa de vinho, né? Mas a gente tem um caminho ainda muito longo, mas fico feliz que já é um produto mais difundido e um produto mais falado. Legal. Eu acho interessante, né, a gente olhando o mercado consumidor como um todo, né? Eu percebo assim, o on-trade, né, o off-trade, principalmente hoje, o off-trade, como ele aumentou. Né? A gente tinha ali no off-trade, que a gente fala dos supermercados, né, hipermercados, enfim, a gente tinha ali coisas sazonais, né, alguns rótulos, os mesmos de sempre, e hoje você entra num mercado, né, com adegas que são curadorias incríveis, isso muito hoje aqui no Rio de Janeiro, dá-se também muito graças ao nosso querido amigo, né, Dionísio Chaves, que também vai estar conosco aqui no podcast, né? Como é que você vê, né, essa virada, né, dos supermercados hoje se apresentando literalmente como uma carta de vinhos aberta, né? E uma curadoria como um Dionísio da vida, como outros, no Rede Economia tem lá o nosso querido amigo Oséias também, né? Mas eu percebo que o Dionísio ele foi disruptivo nesse momento lá no Zona Sul, né? E hoje ele está no Guanabara, e aí eu percebi que outros sommeliers também partiram para esse nicho, até os próprios empresários do ramo de mercados, né, começaram a deslumbrar que era possível ter um profissional de vinho, né, nos seus supermercados, isso obviamente aumentando o giro do mercado. Como é que você vê hoje, Rafa, como que a Barrinha hoje ela se apresenta também para os mercadistas, né, como uma opção para fazer parte dessa curadoria, né? Pô, é um tema interessante a gente tratar, porque... Né? Os supermercados entenderam que o vinho não é só a venda dele, é o que está ao redor do vinho. Então, o cara que vai no supermercado comprar um vinho, ele vai comprar uma massa importada, ele vai comprar um molho, ele vai comprar um queijo, né? E isso atrai muito. E realmente você entra hoje nos supermercados, você vê adegas lindíssimas, né? E com uma curadoria muito interessante. Só que veio muito com isso, né? Você citou o próprio Dionísio, eu cito também o seu Paulino do Mundial, que... Seu Paulo, perfeito. Seu Paulino. É um craque, né? É um dos embaixadores e uns que começaram esse movimento no mercado de vinhos, né? Então você vê curadorias muito interessantes, mas muito... O Brasil tem um problema, vamos dizer assim, de legislação, porque um supermercado e um importador têm a mesma tributação. Então, quando ele importa direto, que foi isso que os supermercados descobriram há 15 anos atrás, 10 anos atrás, ele tem uma vantagem, a princípio, grande, né? Que hoje, com essa taxa de juros alta, você tem empate de capital, você tem estoque, tem uma série de outros motivos que, quando põe na ponta do lápis... Não é, tem CMS, tem uma série de coisas. Claro. Não é talvez essa vantagem toda. Mas como a gente consegue se posicionar, que foi a sua pergunta, com marcas fortes e serviço. Então o mercado vai importar principalmente os vinhos de entrada, só que você dispensar um Porca de Mursa, você dispensar um Indômita, um Estância Mendoza, um vinho do Porto Dom José e tantas outras marcas, uma Água das Pedras. Dom José é impressionante, pessoal, desculpa. A gente entra em qualquer mercado da vida, tá lá o vinho do Porto Dom José. Você entra numa adega, tá lá ouvindo o Porto Dom José. Vai de um restaurante premium ao barzinho da esquina, né? Uma marca muito difundida. Então a gente procura aportar marcas que são relevantes e serviço, de novo, batendo muito no serviço. Atendimento ao ponto de venda, os JBPs, que são aqueles planinhos que a gente faz muito próximo. Então o mercado do vinho, quando todo mundo enxergar e se profissionalizar, eu acho que
vai juntar, vamos dizer, a sede com a vontade de beber. Né? O mercado tem essa sede, mas talvez ainda não esteja canalizado da forma para atingir o potencial máximo. Hoje eu percebo a Barrinha, no caso hoje aqui Barrinhas, né, através do nosso querido Rafael Romano, a extensão do portfólio da Barrinhas, eu dei uma olhada, já conheço muitas coisas, já trabalhei com muitas coisas da Barrinhas, né? E a gente percebe, eu só queria finalizar aqui essa parte da curadoria que assim, me chama muita atenção, né? Eu vejo que é de fato uma curadoria estudada, pensada, né? A gente tem algumas importadoras que tem muita coisa, eu acho que a gente estava conversando antes de começar a gravar, distribuidores tem muito de tudo e pouco de nada, né? Praticamente. Então assim, eu percebo que assim, o portfólio da Barrinhas ela foi extremamente pensado, né? Para atender do público A, B, C, off-trade e on-trade. Esse trabalho você faz, ele é diário, não é? Ele chega através de você de informações do próprio mercado. Essa curadoria você também busca lá fora, né? Já aconteceu, obviamente, isso salutar acontecer também, claro, né? Você apostar num produto maravilhoso e que ao gosto do público brasileiro não vingou. É raro, mas acontece sempre. Mas acontece sempre. Cara, faz parte, as experimentações, só que a gente procura pisar muito com o pé no chão. Então, é o que eu sempre digo, eu sou um gestor comercial que estou muito presente no campo. E o campo sempre te dá todas as respostas, né? Hoje a gente tem uma geração muito do WhatsApp, etc. E tal. Os pedidos vêm aqui no WhatsApp, só que o campo te dá as respostas. Somado à vivência lá de fora, né? Então a gente tem uma experiência das feiras, tem uma experiência de visitar os mercados produtores que você vai ficando de olho nas tendências, né? As revistas, né? Que a gente vai se informando, tanto nacionais quanto internacionais. Então a curadoria vai muito disso, né? Escutar o mercado, esse é o nosso ponto, e uma coisinha de cada vez. Então assim, a gente tem 400 lotes, como eu falei, mas dificilmente a gente vai ter 2 produtores na mesma região. Perfeito. Salvo as exceções que você tem um produtor com um perfil e outro com outro completamente diferente dentro da mesma região, beleza. Mas se não. A gente sempre fala que a gente é a extensão do produtor no Brasil, que a gente veste a camisa do produtor. A gente recebe muitas visitas, eu recebo no barato 10 produtores por ano aqui. Faz muito evento, movimenta bastante o mercado. Eu quero que eles venham passar aqui, né? Acho com que certeza, com certeza. Já fica o convite. Com certeza. Vamos providenciar, a gente vai ter vinhos de Portugal agora em breve, né? No final de junho, vamos receber a Real Companhia Velha e a Malhadinha. Malhadinha. A gente pode arrumar um bate-papo, com certeza. Mas a curadoria vem muito de escutar o mercado e de entender o momento da Barrinhas para oferecer aquele produto. Porque pode ser que você tenha um produto que está sendo demandado, mas você não está vamos dizer assim, em condições ainda gerais de equipe e tudo para atacar aquele nicho, né? Então a gente faz muito isso. Eu estou apostando muito agora com essa queda gradual do imposto nos vinhos brancos ali do centro europeu, da Áustria, da própria Alemanha, né? Eu acho que tem muito com o perfil do que o brasileiro está bebendo hoje. A gente tem a participação de branco de quase 40% no nosso portfólio, né? Porque a gente tem o vinho verde, que é muito forte, e tem o Chablis, que é muito forte. E eu acho que esses países agora vão ter uma oportunidade mais pareada com o restante do mercado, né? Os próprios Rieslings, Grüne Veltliner e tanta Furmin e tantas outras uvas que eu adoro, por exemplo. Eu sou muito fã de vinho branco. Grécia. Né? Eu acho que estou animado com o futuro do mercado de vinhos no Brasil, com todas as dificuldades, mas estou animado. Eu também acompanhei, por esses dias, acho que foi semana retrasada, enfim. A Barrinhas fez a Barrinhas Wine Day, primeiro ano. Exatamente, Barrinhas. Foi o primeiro ano do Barrinhas Wine Day. Fala um pouquinho, sabe, como que foi o insight o porquê tê-lo, né? Qual era o foco desse quesito? Era fincar no mercado ali, a Barrinhas ali, né? Como, obviamente, uma grande portadora que ela já é. Eu vi que vieram muitos produtores, exato, né? Mas qual que foi o seu intento com esse projeto? Porque, assim, até porque a gente não tem outras importadoras fazendo isso, né? Eu acho que já foi algo também disruptivo. As importadoras elas fazem muitos jantares harmonizados, almoços, né? A gente participa de muitos. E vem a Barrinhas fazendo aí o Barrinhas Wine Day. Barrinhas Wine Day. Onde foi o insight do Barrinhas Wine Day? Na verdade, a gente está com esse projeto já desde a época da pandemia. Né? Quando a gente fez 30 anos, era meio que uma celebração a esses 30 anos de empresa. E aí aconteceu a pandemia, o projeto ficou na gaveta.
E foi passando o tempo, aquela volta de pandemia, e aí acaba que assim, parece que nunca chega a hora. Esse ano, falei dentro da empresa, pessoal, vamos fazer. E eu tenho um time maravilhoso que deu todo o suporte. Vamos fazer justamente por conta do que a gente estava falando um pouco atrás. Mostrar para o mercado o portfólio. E essa receptividade foi muito bacana. O pessoal ficou muito contente com o mercado, que foi com os vinhos, desculpa. Foi um evento restrito, a gente não abriu para consumidor final nesse primeiro momento, a gente quer abrir na próxima. E a gente conseguiu levar grandes amigos, jornalistas, né? Foi bem bacana, a gente ficou bem feliz. Fizemos no Rio, dia 4 de maio, e dia 6 de maio fizemos em São Paulo. Então a gente movimentou mais de 400 clientes em 2 eventos. Foi muito especial. Então, foi no Rio e São Paulo? Rio e São Paulo. Legal. Rio Bacana. São Paulo. Eu acho interessante, né? Essa questão desses eventos. Eu acho que a barrinha, ela, de novo, ela é disruptiva. Eu acho que ela abre um precedente aí no mercado. Eu volto a repetir, a gente sempre vê o pessoal fazendo mais almoços, né, jantares harmonizados, e a barrinha fincando, né, nessa questão desses eventos. Ao longo do ano, do calendário, há outros eventos barrinhas, ou não, vai ficar naquela questão a ideia uma vez por ano. Uma vez por ano, tá? A gente fazia nessa época, maio, junho. A ideia é até fazer em junho, que é quando a gente faz aniversário de fundação, 3 de junho. Esse ano a gente antecipou um pouco por causa de Copa do Mundo. Na verdade, esses eventos existem no mercado. Você tem outras importadoras que fazem, mas uma coisa um pouco mais ampla em termos de público. Abre para consumidor final e tal. Ali o que a gente fez foi literalmente uma reunião de clientes e amigos. Legal. E o bacana do evento é que o pessoal chegava e ficava até o final. Né? Batendo papo, todo mundo muito integrado. Então, há uma conexão, né? Na verdade, assim, eu sempre costumo dizer que venda não é preço, venda é relacionamento, né? Então acho que salta aos seus olhos, né? Essa visão empreendedora, não deixa de ser. Eu acho que o preço é um dos fatores da equação da venda, por assim dizer. Mas, obviamente, não é tudo, porque você tem que, de novo, ter um mercado mapeado, ter o estudo, ter subsídios, que senão você vai ficar refém do preço. E o meu tio sempre falou muito isso. O primeiro preço sempre vai ter alguém. Hoje pode ser eu, amanhã pode ser você, amanhã pode ser o câmera. Sempre vai ter o menor preço, né? Interessante que meu pai ele sempre dizia, meu filho, o cliente que vem pelo preço, ele vai pelo mesmo. Né? Exatamente. Então eu acho que o importante esse tipo de evento, né? Você fidelizar, ali você cria não só clientes, você cria literalmente amigos, né? Então, às vezes, financeiramente, parece que isso não se deslumbra matematicamente. Mas, em questão de relacionamento, de agregar pessoas, eu acho que isso muda muito na cabeça do próprio cliente que está sendo convidado ali, né? Então, eu acho que financeiramente funciona também, Douglas, né? porque assim, gera uma experimentação, a gente faz ações comerciais também fortes. Então, também gera... É um mês importante. A gente também tomou muito base a ProWine de São Paulo, que é o nosso mês de melhor faturamento, que é aquele comecinho de final de ano. Então a gente falou, pô, se funciona bem, por que a gente não faz agora no comecinho do inverno, que a gente pega os 2 polos do mercado? Tem cliente que fala, pô, paga o boleto da barrinha o ano inteiro, quando acaba um você já vem com outra promoção. Então a ideia foi essa, muito cara. Bom. Deixar, tem que ser, o carnezinho da Casas Bahia tem que estar sempre rodando. Queria voltar aqui um pouquinho no portfólio extenso da Barrinhas, né? Hoje, o que mais vende no portfólio da Barrinha é Chile? Continua sendo Chile, assim como as demais? Chile e Portugal. Chile e Portugal. Você vê alguma diferença hoje no valor da garrafa que é vendida? Há uns anos atrás a gente vendia os vinhos mais baratos, obviamente. Hoje, com o advento da internet, Instagram, Google, né? O consumidor, o próprio Vivino, né? O consumidor está muito mais inteirado, né, das informações. Isso reverbera em números de volume dos vinhos mais caros saírem, por isso? O preço médio do mercado tem subido. Porque eu acho que assim, hoje, com essa questão do online, como eu te falei, tem mais acesso. Porque o supermercado sempre foi muito reticente de passar de um ticket médio. E hoje, como você tem muitas plataformas online, esse social commerce que a gente fala, que é essa venda do WhatsApp, permite, às vezes, margens menores, porque às vezes são estruturas mais enxutas do que um supermercado, por exemplo, e dá acesso. Dá acesso, e as pessoas têm tido essa curiosidade, né? Têm tido esse ímpeto também de ir progredindo no nível de produto que consome. Eu percebo que, assim, para uma importadora, né,
o nicho restaurante, né? E ele traz um peso, obviamente, gastronômico, não gastronômico, né? Exemplo, meu vinho tal, que é da Barrinhas, está em tal restaurante. A gente que é aqui do círculo da Zona Sul, fechadinho, né? Tem muito essa competitividade das importadoras, distribuidoras também, tentarem pegar ali a sua fatia do bolo, né? Nos grandes restaurantes, né? E hoje a gente vê, hoje não tanto, mas ainda tem alguns descendentes ali de restaurantes que é um tema polêmico, tá? Que cobram, né, das importadoras, enfim, cada um tem o seu negócio e faz da maneira que lhe apraz, né? Que cobram, né, para poder estar tal vinho, tal importadora na carta. Como é que você vê isso hoje, Rafa? É uma coisa de praxe do mercado, de alguns restaurantes, né, mais renomados, que se julgam até renomados, às vezes nem são. E você percebe esse movimento. Eu percebo, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, que hoje tem diminuído um pouco isso, né? Essa questão que acontece? Da compra da carta, né? E que traz um julgo desigual, né? Eu acho que assim, no final das contas, você acaba se tornando refém ali de um portfólio. O que é bacana? O mundo do vinho é tão vasto. Eu não gosto nem de fechar carta 100% do nosso portfólio, porque o mundo do vinho é enorme. Uhum. Eu não trato essa questão de concorrência. Eu gosto de beber vinho. Eu acho que o cliente tem que ter. Talvez num restaurante o meu portfólio encaixe melhor, num outro restaurante o teu encaixa. Eu acho que é uma coisa que começou muito pelas cervejas, pelos cafés. E o dono do restaurante pensou, isso aqui é uma vitrine. Realmente, um bom restaurante é uma vitrine. Vamos monetizar também. Eu acho que tudo que quando a gente pensa no investimento, mas que seja para os dois lados, que tenha um retorno, é válido de ser feito. Eu não sou contra isso. Mas com a visão de um negócio ser bom para todo mundo. Eu, como profissional do ramo, assim como você, né? Hoje a gente tem algumas importadoras que elas são fidedignas a esse escopo de trabalho, né? Não vamos citar o nome aqui porque não calha, obviamente, né? Enfim, é uma diretriz da empresa e, né? Enfim, é um julgo comercial, né? E ninguém está aqui para ponderar esse tipo de situação, que não deixa de ser válido. Mas já aconteceu várias vezes de eu ir num restaurante, de eu querer degustar, apreciar um vinho, e eu não podia porque só tinha vinho de uma X importadora. Isso, por um lado, é favorável ao dono do negócio, mas desfavorável ao cliente que está ali. E o favorável ao dono do negócio é entre aspas, né? Entre aspas, você acabou de falar. Você é cliente, você chega lá, você quer ter um leque, é frustrante. Eu fico frustrado, porque não é porque é o meu vinho, repito, até porque eu gosto muito de experimentar, né? Eu sou um cliente pouco fiel das marcas. Até no nosso portfólio, claro, dificilmente eu bebo o mesmo produto. Você está apurando seu palato, né? Diariamente, né? Exatamente, né? Diariamente gostaria, né? Mas tem que segurar a onda, senão já viu. Mas eu acho que eu tenho sonho, não sei se a palavra é um sonho, mas assim, eu gosto muito do ramo de restaurante, gosto de cozinhar, enfim, amadoramente, óbvio. Tinha muita vontade de ter um espacinho pequeno, com meia dúzia de mesa e tal, e trocar muito, mostrar portfólio o tempo inteiro. Então, eu nunca ficaria preso a um fornecedor. Claro. E, obviamente, a gente tem fornecedores, Barrinhas tem 400 rótulos, a gente tem fornecedores com mais de 2.000 rótulos no mercado. Dá para você fazer uma carta de vinho bacana. Mas não é o que eu acredito. Não é o que eu acredito. Embora entenda e respeite. Claro. Hoje, o Rafael Romano, né? Estamos aqui no ano de 2026. O que o Rafael Romano projeta, quesito Barrinhas, né? Para o futuro? Como que a Barrinhas vai se posicionar daqui para frente? Qual que é o norte que o Rafael Romano quer continuar aplicando na Barrinhas, né? Eu estou muito animado, cara. Tenho falado isso com clientes, até com o pessoal todo do nosso mercado. Acho que a Barrinhas hoje é um porto seguro, né? E a gente cresceu 35% quando a gente pega 25 contra 23. Esse ano já está crescendo mais 20%. Claro. E a gente ainda vê muito espaço. Então, é uma cólica que a gente tem interna e toda a equipe está com esse desejo, está com esse... essa gana, né? Igual o Renato Gaúcho falou, não vai com esse tesão, né? E isso é muito legal. Mesmo que seja gol de barriga, né? Mesmo que seja de barriga, meu irmão. O negócio é fazer o gol. Então a gente agora lançou nosso projeto de treinamento, Academia de Vinhos, para todos os nossos funcionários, todos, para todo mundo saber o que está trabalhando, se encantar. Então a empresa está muito estruturada também internamente, que é onde eu falo que o cliente não vê, mas reflete na ponta, né? Tem um profissional bem estruturado, a gente tem uma logística muito boa, a gente tem um departamento financeiro muito sólido.
Então eu vejo a Barrinhas mantendo as raízes. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar da história da empresa, isso nunca vai sair do nosso DNA. As pessoas perguntam, por que o nome é Barrinhas? Né? Barrinhas, na verdade, é o nome que o lugar do povoadozinho que o meu avô nasceu em Portugal, né? Dentro de Amarante, que é norte de Portugal, fica 80 quilômetros do Porto. E a gente já pensou algumas vezes, mas Barrinhas não remete nada a vinho. O pessoal acha que às vezes é barra de cereal. Ou então a gente está na Barra da Tijuca, aqui no nosso escritório, o pessoal acha que é Barrinhas porque está na Barra. Legal. Mas não, é uma forma de identidade. Eu acho que o vinho tem muito essa questão da identidade, da família, da cultura. Então a gente nunca mudou o nosso nome para botar algo que remete a vinho, como a maioria das importadoras tem, porque a gente preserva essa identidade. Então o meu desafio da minha irmã, da família que está por trás da Barrinhas, é manter esse legado. Meu avô está com 85 anos, trabalha até hoje, tem uma energia danada, mas, obviamente, se atualizando, sem perder o que nos trouxe até aqui. Credibilidade, curadoria, atenção ao cliente, vai ser por aí o nosso crescimento. Bacana. Vou fazer aqui uma última pergunta. Eu acho interessante estar aí no hype do momento, né? Já sei. Segura a cadeira aí, pô. Rafael, o que você acha Esse tema sempre está em voga, ele sempre vai e volta, né? Taxa de rolha. Cara, a bebida é importante para um restaurante. E é engraçado esse tema aqui no Brasil, né? Porque lá fora tem muitos lugares que você não pode nem levar o seu vinho, nem que você pague. O consumidor brasileiro, entre aspas, é mal acostumado. A gente tem um nível de serviço muito grande aqui no Brasil, muito alto, né? De muita qualidade. A gente vai lá fora, a gente percebe o quão bom é o nosso serviço. Você mesmo quando vai na França? França, enfim. Que você pode falar melhor do que eu. Você tem um garçom fazendo 4, 5 meses, lá fora é fazendo 15. Né? Então, eu acho que faz parte do jogo, só que eu acho que tem que também ter um serviço por trás. Tá. E se você tiver, aí volta ao ponto que a gente estava falando, se você tiver uma carta de vinho interessante, dificilmente o cara não vai beber também o vinho da carta. Então acho que é muito da relação ali com o cliente, no tete a tete. Eu acho que é justo, eu acho que você tem uma taça que custa um valor, você tem... O pessoal fala muito de sustentabilidade, a gente tem que pensar sustentabilidade em tudo. Né? Para um restaurante também se manter aberto, ele precisa ser sustentável. E se o vinho é um mecanismo desse restaurante se remunerar, né? Se você gosta daquele restaurante, você tem que também ser parceiro daquele restaurante. Exatamente. Eu acho que a gente tem que tudo ser conversado. Eu sou uma pessoa que gosta muito do diálogo. Teve um caso emblemático. Ano passado eu fui a Borgonha com o Pedrinho e a gente bebeu um Chassagne Montrachet 2014 do Bernard... Esqueci o sobrenome dele. Bernard francês. Depois eu olho aqui no celular, eu com o nome ando cada dia mais difícil. E a gente queria comprar uma garrafa para levar, porque o vinho tava... Foi um dos melhores vinhos que a gente bebeu nessa viagem. A gente bebeu coisa boa. O cara falou, não, esse vinho você só bebe aqui. Por quê? Porque é um presente para os meus clientes. Né? Legal, bacana. É uma curadoria minha para os meus clientes. Você pode experiência, você né? pode querer pagar o que você quiser, que você só vai beber essa garrafa aqui dentro. Eu achei isso, bacana. Quando no Brasil você acha que alguém vai falar isso para o cliente? Não, meu patrão, pode levar, tem caixa aqui. Quer que eu entregue? Mas finalizando aqui a questão da taxa de rolha, né? Você é compatível com essa aplicação da taxa? Você acha abusiva? Porque assim, há restaurantes e restaurantes, né? Tem restaurante que cobra um valor simbólico de R$50, tem restaurante que cobra R$250. Aí eu acho que é um devaneio, né? E assim, mas eu também entendo que o cliente gastronômico, o cara viajou, você mesmo acabou de viajar para Borgonha, você trouxe algo incrível, e que não vai ter naquela carta, não tem no Brasil. Eu acho que tem que ter essa... É um jogo de cintura. É um jogo de cintura, né? E esse é o ponto que você falou. Assim, o que acontece? A gente vê muito de restaurantes falando que o cara leva um vinho chileno de R$29,90 e paga R$100 de rolha. É o cara que não sabe bem o que está fazendo ali. Mas, quando você leva um Chassagne Montrachet, que é um vinho de 3, 4 mil reais, tu vai pagar 100, 200 reais de rolha? Não é nada, né? Então, acho que tem muito esse calibre. Mas, de novo, é um mercado muito incipiente. A gente vai aprendendo que não dá para tudo virar um grande tema, né?
Então, devagarzinho a gente vai chegando lá e, repito, temos sempre que pensar na sustentabilidade. Se você gosta do restaurante, se você gosta da importadora, se você gosta do supermercado, valoriza. Valoriza aquele trabalho, aquele profissional que está ali, trabalha pra caramba. Eu respeito muito o pessoal dos restaurantes, porque é um trabalho muito pesado, tem que estar sempre com um sorriso, sempre bem disposto, né? Quando você vai no restaurante, você quer uma experiência. E aqueles caras, você tem que entregar aquela experiência todo dia. Todo dia. Podem estar doentes, pode estar com problema familiar, pode estar com tudo, mas o cliente tem que se sentir prestigiado. Então a gente tem que valorizar. Legal. Rafa, estamos chegando aqui nos finalmente, né, do podcast. Eu quero mais uma vez agradecer pela sua rica presença. Né? Te agradeço o convite, meu amigo. Imagina, foi um prazer poder lhe conhecer um pouco mais, né? Ter esse bate-papo. A gente se conhece há alguns anos, mas difícil ter esse momento, né? Verdade. Até porque a vida é tão corrida profissionalmente, né? E quero lhe agradecer mais uma vez de estar aqui comigo, né? Estreando esse novo momento, esse novo passo, né? Dentro do Clube do Charuto, né, pessoal? Lembrando que nós vamos continuar fazendo os reviews, né? Lá no QG do Mal, lá no nosso escritório, tá? Mas eu também queria trazer um pouquinho do meu mundo dos vinhos e dos meus amigos que me cercam no mundo dos vinhos. É porque o charuto está totalmente atrelado, né, ao mundo dos vinhos, a enogastronomia, a alta gastronomia. Então, nós temos essa parte do podcast, né, onde eu vou trazer grandes e queridos amigos, né, empresários do ramo, grandes nomes, que eu quero que vocês conheçam, né? Pessoas como o Rafael Romano, que é um querido amigo, um grande nome no mercado, mas que só nós do mercado conhecemos. Então eu acho que isso é interessante, poder impulsionar esses nomes ao grande público, né? Então eu agradeço mais uma vez, Rafael, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Acredito que seja o primeiro de muitos, né? Com certeza. Temos muito a conversar, temos, como você disse, 10 produtores aí por ano, mais ou menos isso. Exato. Então, eu acho que eles vão ter agora uma parada certa quando vier ao Rio de Janeiro. Certeza. E eu quero lhe agradecer mais uma vez, né? Quer deixar uma mensagem para os seus amigos, aí, para fornecedores, amigos, enfim, por favor. Te agradeço também, te parabenizo pelo trabalho que você vem fazendo, um trabalho muito profissional, um trabalho muito sério. Embora, como você falou, aqui a gente não falou tanto do teu principal, do nome do podcast, claro, do charuto, né? Embora a gente tenha degustado um belo charuto durante essa conversa. Mas é bacana, cara, essa tua iniciativa de botar um pouquinho, mostrar um pouco a cara do mercado de vinho, que as pessoas entenderem um pouquinho o que está ali na mesa dela, como é que aquilo chega na mesa dela, né? Tanto em casa quanto no restaurante. Então, te agradeço, parabenizo e com certeza vamos ter outras oportunidades, vamos trazer aqui os produtores também, bater um pouco mais de papo. E agradecer também a audiência. Claro. Líder de audiência, da modéstia à parte, né? Espero que tenham gostado. Para mim foi um prazer, foi bem descontraído. Ficava aqui falando mais 1 hora, se deixasse, né? Mas também temos que guardar um pouquinho de assunto para os próximos episódios, né? Exatamente. Pessoal, então é isso. Quero agradecer a todos. Se você já deixou seu like ou seu dislike, por favor, mas contribua aí com o canal, né? Não custa nada, né? Deixe seu comentário, quem você gostaria de ver aqui no Mundo dos Vinhos. Vou trazer outros amigos de outros temas, né? E deixa aqui seu comentário. E Rafa, eu acho que o Rio de Janeiro estava precisando desse espaço, né? Verdade. A gente tem coisas nível Brasil, mas eu acho que faltava alguém no Rio de Janeiro para poder fazer esse bate-papo e trazer esses nomes assim como você. Então, pessoal, esse é um novo projeto dentro do Clube do Charuto. Não se esqueçam, os reviews não vão findarem, né? Vou gravar entre o podcast também lá no nosso escritório, e lá vai ter a dancinha, vai ter toda aquela pataquata que vocês gostam, né? Sensacional. E é isso, pessoal. Então, agradeço a vocês. Sigam a Barrinhas aqui no Instagram. Barrinhas Vinhos. Barrinhas Vinhos. Vai estar aparecendo aqui, pessoal. Bastante conteúdo que a gente bota lá dos produtores. A gente procura sempre aproximar muito o cliente do produtor, né? Então, não é um Instagram comercial. Você ficar recebendo oferta, nada disso. É muito mais informativo. Então, se puderem seguir, vai ser bacana vocês acompanharem a nossa trajetória. Legal. Rafa. Valeu. Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu Tamo amigo. junto. Um abraço. Saúde. Saúde. Um beijo, pessoal. Valeu.